Boa noite, galera. Graça e paz, meus amigos. Vocês estão bem? Espero que você esteja bem, espero que você esteja animado, porque eu tenho certeza que Deus vai falar muito ao nosso coração, não por conta de quem prega, não por conta de quem canta, mas por conta de quem a gente exalta nesse lugar. Eu espero que você esteja cheio de expectativa, porque eu sei que Deus pode falar com você. Eu tenho certeza que Ele é o mais interessado em poder falar com você. Como fui apresentado, meu nome é Lucas José Dias, sou casado com Maiara, pai de Maria e Joaquim, eles estão aí embaixo, já devem subir. Tenho o privilégio de fazer parte da equipe pastoral da Igreja Presbiteriana de Candeias, lá quase Maceió, estou brincando, exagerei um pouquinho, mas ao sul da Grande Recife, ao sul da Zona Sul. Então, se você um dia estiver querendo pegar uma praia, Paiva, Porto de Galinhas, a gente está a 50 minutos de distância. E eu tenho o privilégio também de ser professor do Instituto Bíblico Palavra da Vida. Não sei quantos de vocês conhecem o PV. Tenho a impressão de ter cruzado com alguns de vocês por lá já, inclusive. E também ser professor do Seminário Presbiteriano do Norte no Projeto Daniel. Então, se você não conhece o Projeto Daniel do SPN, e se você não conhece o Projeto Marcos do Instituto Bíblico Palavra da Vida, você precisa conhecer. Mas abra aí sua Bíblia, lá em Tiago, capítulo 1, do versículo 19 até o versículo 27. Tiago 1, do verso 19 ao verso 27. Eu quero ler com você esses versículos e ir direto para a nossa reflexão. Eu cheguei atrasado, o pessoal da banda chegou atrasado. De Recife até Garanhuns foram 3 acidentes. Então daí você tira como é que estava a BR para a gente chegar aqui. Mas importa é que a gente está aqui, vocês estão cantando, a gente já orou, e a gente vai escutar a voz de Deus nesse momento. Vocês estão me escutando? Vocês estão com frio, meio cansados. Eu quero que vocês tenham a mesma... Andrei não, como é? Edrei que me apresentou aqui, animado, empolgação. Hoje é sexta-feira, sextou, final de semana aí cheio de coisa boa para a gente. Tiago 1, de 19 a 27, vocês acharam? Espero que vocês fiquem mais animados depois. Sabeis estas coisas, meus amados irmãos. Todo homem seja pronto para ouvir e tardio para falar, tardio para se irar, porque a ira do homem não produz a justiça de Deus. Portanto, despojai-vos de toda a impureza e acúmulo de maldade. Acolhei com mansidão a palavra em vós implantada, a qual é poderosa para salvar a vossa alma. Tornai-vos, pois, praticantes da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não praticante, assemelha-se a um homem que contempla no espelho o seu rosto natural. Pois assim mesmo se contempla e se retira, e para logo se esquece de como era a sua aparência. Mas aquele que considera atentamente na lei perfeita, na lei da liberdade, e nele persevera, não sendo ouvinte e negligente, mas operoso praticante, esse será bem-aventurado no que realizar. Se alguém supõe ser religioso, deixando de refrear a língua, antes enganando ao seu próprio coração, a sua religião é vã. A religião pura e sem mácula para com nosso Deus e Pai é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações, e assim mesmo se guardar incontaminado do mundo. Abaixa tua cabeça, fecha teus olhos. Talvez você já passou o momento de louvor todo, ou enfim, desde que você chegou aqui preocupado, conectado com alguma bronca, talvez os dilemas do novo período da universidade, alguma bronca do trabalho, alguma bronca familiar. Eu queria que você abaixasse sua cabeça agora, fechasse seus olhos e pedisse uma coisa a Deus. Deus, fala comigo. Mesmo fazendo parte de igreja, para você que é aqui da Quarta, de outra igreja da região, ou você que está aqui visitando, veio prestigiar o congresso, às vezes a gente esquece desse fato. A palavra de Deus, lá no livro de Romanos, fala que o Espírito de Deus testifica conosco. Então peça que o Espírito de Deus fale com você nesse momento. Baixe sua cabeça, feche seus olhos, não se concentre em outra coisa, senão pedir ao Pai: Senhor, fala comigo. Usa esse cabra que chegou aí alvoroçado, atrasado, para falar comigo. Que eu venha me desconectar um pouco da correria do dia a dia para escutar a tua voz.
Senhor, muito obrigado pelo dia de hoje, pela noite de hoje, muito obrigado por mais um congresso aqui da Quarta Jovem, muito obrigado por eles escolherem esse tema tão especial, achados nele, mas em especial, Senhor, nós queremos escutar a Tua voz. Nós não queremos sair daqui na noite de hoje da mesma forma que nós entramos. Talvez alguns chegaram aqui cansados de lutar contra os mesmos pecados, outros sem esperança nenhuma, sem esperança mais nem no relacionamento contigo, frustrados por conta de relacionamentos, quer seja namoro, noivado, casamento, quer seja relacionamento com os pais. Eu quero te pedir, Senhor, fala com a gente na noite de hoje, que o Senhor possa me usar apesar de mim. Essa é a minha oração, em nome de Jesus. Amém. Meus amigos, tem um termo alemão chamado Zeitgeist, que ele não tem uma tradução literal para o português, mas eu posso traduzir este termo com uma junção de alguns termos, e o termo Zeitgeist do alemão pode ser traduzido por espírito da época ou espírito do tempo. E a pergunta que eu tenho para fazer para vocês nesses minutos que eu ainda tenho, eu quero refletir sobre essa pergunta até o último minuto que eu ainda tiver, é: qual é o espírito da nossa época? Qual é o espírito do nosso tempo? Em outras palavras, qual é a marca da nossa geração? Toda geração tem uma marca. Toda geração tem um legado. E embora a gente não se preocupe muito, nós deixaremos um legado para a próxima geração. E como crentes, como gente que serve a Jesus, que ama a Deus, eu e você precisamos entender, a primeira coisa é o seguinte: cada geração é responsável por alcançar a sua própria geração para Jesus e deixar o legado da fé para a próxima geração. Qual é o legado que nós como geração temos deixado? Mas hoje é sexta, pastor, hoje é sexta, reverendo, hoje é sexta, Lucas, eu estou cansado de pensar, a semana já foi cheia de treta, confusão, já foi difícil demais. Então deixa eu reduzir essa pergunta, não perguntar sobre a geração como um todo, mas perguntar para você. Se alguém pudesse escrever sobre você, quais seriam as suas marcas? Qual é o legado que você, com os seus 18, 20, 30 e pouquinhos anos, ou 30 e poucos, quase 40, que você tem deixado aqui nessa terra? O zeitgeist da nossa geração, o espírito da época da nossa geração, infelizmente, não é dos melhores. A nossa época é marcada por viver daquilo que a gente chama de pós-modernidade. E o que seria a pós-modernidade? Que movimento intelectual, acadêmico, geracional é esse que colocou o tão endeusado espírito moderno para trás e hoje a gente vive a pós-modernidade? Nós não podemos, ao certo, marcar em que época a pós-modernidade se iniciou. Alguém aqui da área da arquitetura? Algum arquiteto ou arquiteta? Pronto. Mesmo que a gente não possa marcar exatamente a data de aniversário da pós-modernidade, o movimento pós-moderno tem a sua origem em um movimento arquitetônico da década de 70. E a pós-modernidade, ela tem como característica a falta de interesse pela verdade, a falta de interesse por absolutos, a falta de interesse por referências. E deixa eu dar um exemplo muito básico e simples aqui para vocês. Eu posso ter essa cara de acabado, barbudo, barrigudo, pai de dois, mas eu sou novo, eu tenho menos de 30 anos, pode não parecer. Não entendi porque alguns de vocês começaram a rir agora. Mas, não faz muito tempo que eu saí da escola, fazem 12 anos apenas. E até o tempo que eu estudei na escola, quando eu estudava ciências e biologia, nós tínhamos quantos gêneros? Ou temos quantos gêneros? 2 gêneros, graças a Deus, 2 crentes aqui, aleluia. 2 gêneros. O que é que o período moderno endeusava? A ciência. Só pode ter credibilidade aquilo que for comprovado pela química, pela física, pela ciência, pela biologia, pela matemática, por alguma equação. Eu não gostei de lembrar de química, porque o único 0 que eu tirei na minha vida foi numa prova de química. Mas tudo só tinha valor se fosse comprovado com uma equação, com uma fórmula. E a biologia sempre falou de 2 gêneros. Hoje,
a nossa geração, que é marcada por falta de interesse nas verdades absolutas, pega a ciência, deixa a ciência de lado e começa a falar sobre vários gêneros, sobre uma pluralidade, sobre uma diversidade. E daí, eu dei um exemplo muito simples daquilo que a gente respira e vive, e por vezes, mesmo sendo crente, falando crer na Bíblia, dizendo ser cristão, pequeno Cristo, servo de Deus, a gente começa a experimentar e a viver esses ideais na nossa vida com pequenas concessões que trazem grandes abismos. E quando a gente olha para o tema do nosso congresso, achados nele, a grande dificuldade da nossa geração é porque a nossa geração não consegue ter referenciais e não consegue de fato crer na Bíblia, porque o que é que me garante que a Bíblia de fato é o correto e não os outros livros, textos das outras religiões, ou simplesmente o que o meu coração acha que é o correto? Quem aqui já escutou aquela frase que: rapaz, eu estou indeciso, não sei se eu vou tomar aquela decisão, se eu começo a namorar com aquela boizinha, se eu vou começar a namorar com aquele boizinho, enfim, o curso da faculdade, e alguém, talvez bem intencionado, mas essa pessoa no fundo, não te deu um bom conselho. Alguém já escutou o conselho de segue o teu coração? Quem aqui já escutou esse conselho? Segue o teu coração. A pessoa que te disse isso não queria o teu bem. Sabe por quê? Porque o profeta Jeremias fala que enganoso é o quê? O coração. Gênesis, escrito por Moisés, assim como todos os primeiros 5 livros da Bíblia, diz que viu o Senhor, Gênesis capítulo 6, versículo 5, viu o Senhor que todo desejo do coração do homem se desvia para aquilo que é mal. Então a primeira coisa que eu quero fazer, que a gente reflita nos próximos minutos, é que eu e você, nós temos um pai. Eu e você somos rebanho de um pastoreio. Eu e você podemos de fato confiar na Escritura, porque ela é a palavra daquele que nos achou quando nós andávamos ainda errantes. E às vezes a gente se sente disperso, a gente se sente como se um peixe fora d'água, que você não queria ter nascido na família que você nasceu, você não queria ter a vida que você tem. E quando é para falar sobre dispersão, nós não somos os primeiros a andar dispersos nessa terra. Quando Tiago escreveu esta carta, e há quem chame esta carta de uma pregação, a carta de Tiago é tão prática, é tão objetiva, que alguns estudiosos até a chamam de o sermão de Tiago. E que Tiago escreveu, ele não escreve para um povo que estava de boa, curtindo as férias em alguma praia ou em alguma serra. Ele escreve para um povo que estava na dispersão. Eles não estavam mais em Jerusalém, a perseguição tinha chegado até Jerusalém, eles estavam literalmente dispersos em outras regiões, e Tiago escreve esta carta para poder cuidar daquele povo, porque aquele povo, embora estivesse longe e perdido por vezes, eles poderiam ser achados na identidade deles de filhos de Deus. E é sobre isso que eu queria refletir com você. Você tem uma identidade, você não é fruto do acaso, você não é fruto de simplesmente uma cosmovisão cega, mas você é fruto do planejamento de um Deus Pai cuidadoso, de um Deus Pai que orquestra toda a história. E como eu e você podemos observar no texto que a gente acabou de ler, esse texto é um texto que fala sobre alguém que ouve e pratica. E por que nós deveríamos ouvir e praticar? Porque quem é achado em Deus, quem é forjado por Deus, quem tem a sua identidade nele, precisa viver como Ele quer que a gente viva. Eu e você não podemos viver como nosso coração enganoso quer que nós vivamos. Eu e você não podemos viver como o espírito da nossa época, o zeitgeist da nossa época tenta imprimir em nós. Mesmo que
o zeitgeist da nossa época, o espírito da nossa época, a marca da nossa geração, seja uma marca pós-moderna, relativista, sem interesse pela verdade, sem interesse por absolutos, eu e você cremos na palavra de Deus. Eu e você podemos encontrar de fato descanso e esperança na palavra do Deus que orquestrou todas as coisas, que não só criou, mas também como sustenta e mantém todas as coisas. E aquele que é achado nele, aquele que permanece nele, precisa viver como ele quer. E muitos de nós, embora frequentemos a igreja há vários e vários meses ou até anos, a gente insiste em frequentar a igreja, viver uma realidade no encontro jovem, viver uma realidade no culto dominical, mas durante a semana, no estágio, na faculdade, no trabalho, nas redes sociais, viver como o mundo vive e não como Deus quer que nós vivamos. Então a minha oração é que Deus confronte o meu coração, que Deus confronte o teu coração, e ao final deste congresso, nós sejamos mais parecidos com Jesus, porque nele nós fomos achados, e nele nós devemos permanecer. Mas quais seriam então as marcas que nós, como povo de Deus, deveríamos ou devemos ter? Se as marcas da geração que nós vivemos é a falta de interesse pela verdade, o relativismo, o dilismo, o egoísmo, o orgulho, a marca da igreja de Jesus, do povo de Deus, do povo que tem uma esperança, por ser aquelas marcas que a palavra de Deus nos ensina. Eu queria olhar com você o versículo 18, um versículo antes daquele que nós lemos, para quem chegou depois, Tiago capítulo 1, agora verso 18. Pois, segundo o seu querer, ele nos gerou pela palavra da verdade, para que fôssemos como primícias das suas criaturas. Mais uma vez. Pois, segundo o seu querer, ele nos gerou pela palavra da verdade, para que fôssemos como primícias das suas criaturas. Mais uma vez, eu volto a repetir. Eu e você não somos frutos do acaso. Eu e você não somos acidentes desse mundo. Ah, pastor, você não diz isso, mas você não sabe que eu sou fruto de uma gravidez indesejada. Até talvez na falta da organização dos seus pais, a gente vê a soberania de Deus. E se você está aqui na noite de hoje, é porque você foi amado por Deus e Deus tem te sustentado até agora. E como achados nele, nós precisamos viver como ele deseja. E as duas marcas que eu queria conversar com vocês na noite de hoje, a primeira delas está do versículo 19 ao versículo 21. A primeira marca de alguém achado nele é alguém que acolhe a palavra dele. A primeira marca de alguém achado nele é alguém que acolhe a palavra dele. Eu queria ler com você, mais uma vez, do versículo 19 até o versículo 21 agora. Lembre-se, você foi gerado por ele, você foi criado por ele, você foi gerado pela palavra da verdade. E como alguém gerado pela palavra da verdade, você precisa acolher a palavra dele, versículo 19 ao versículo 21. Sabeis estas coisas, meus amados irmãos. Todo homem, pois, seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar. Porque a ira do homem não produz a justiça de Deus. Portanto, despojando-vos de toda a impureza e acúmulo de maldade, acolhei com mansidão a palavra em vós implantada, a qual é poderosa para salvar a vossa alma. Tiago, nesses poucos versículos, já dá um soco no estômago da nossa geração, para não falar um soco no meu e no seu estômago. Sabe por quê? Tiago me desafia e te desafia a parar para escutar, para ouvir e para acolher a palavra da verdade, a palavra dele. Sabe qual é o problema da nossa geração? Nós nos achamos já doutores, devido ao uso das redes sociais, devido a muita exposição à informação, e a gente esquece que informação por informação não gera transformação, e muito menos gera conhecimento. Eu e você
por sermos bombardeados por informação, já nos achamos doutores em todos os assuntos, e nós nunca paramos para ouvir, porque nós sempre temos o quê? Muito para falar. Deixa eu dar alguns exemplos muito básicos. Quem aqui não tem aquele amigo que nunca votou, mas só é ter uma eleição, quer seja a nível municipal, ou a nível estadual e federal, que ele já se torna doutor em ciência política? Já começa a tuitar, já começa a compartilhar histórias, já começa a acabar com o grupo da família. O grupo da família, que já não era bom com aquela figurinha de bom dia que a sua tia manda, se torna insuportável em época de eleição. Por quê? Porque todo mundo se acha detentor de toda a verdade e não tem nem tempo para ouvir, porque tem muito para falar. E Tiago aqui me exorta, te exorta, puxa a minha orelha e puxa a tua orelha, para que a gente seja tardio no falar, mas sempre diligente, pronto e atento no ouvir, porque é através do ouvir que a gente acolhe a palavra. Nós nunca conseguiremos permanecer nele se nós não escutarmos a voz do bom pastor, daquele que é o supremo pastor, daquele que morreu numa cruz, daquele que sofreu para que o meu e o seu sofrimento tivesse data de validade. Você já parou para pensar nisso? Jesus sofreu, foi obediente até morte de cruz, para que o meu sofrimento e o seu sofrimento tivesse data de validade. E a gente começa a se achar sempre esperto demais, inteligente demais, sábio demais. Afinal, todos nós aqui escalaríamos melhor a seleção brasileira do que Carlos Ancelotti. E aqui eu só falei de política e futebol. Se eu fosse para os outros assuntos, eu terminava os 40 minutos só exemplificando. Eu e você somos desafiados pela palavra de Deus a fazer o que Isaías, conhecido como evangelista do Antigo Testamento, lá no capítulo 55, verso 3 do seu livro, ele vai dizer: ouça-me para que sua alma viva. Então, meu amigo e minha amiga, se você está aqui na noite de hoje, e não importa se você é filho de pastor, filho de presbítero, filho de diácono, filho de missionário, se você já é sócio da sociedade, se você é, enfim, neto do fundador da igreja, se você nunca teve um encontro com Cristo, se você não se arrependeu dos seus pecados e parou para ouvir a voz do bom pastor, você vai para o inferno. Se você não confiou em Jesus como seu único e suficiente Salvador, você continua perdido e nunca foi achado nele, e você nunca vai conseguir permanecer, porque você nunca esteve. Talvez você tenha escutado tantos ruídos nesse mundo, mas nunca parou para escutar a voz do bom pastor. E se você, pastor, mas eu ainda peco, bem-vindo ao clube, pecaremos até o dia que Jesus voltar. Uma vida de santidade não é uma vida sem pecado, é uma vida de arrependimento constante. Eu vou repetir: uma vida de santidade não é uma vida sem pecado, é uma vida de arrependimento constante. Sem pecado, meu amigo, só quando Jesus voltar. Só que o pecado na vida da gente não pode ser a zona de conforto. Pecado na vida do cristão é acidente. Pecado na vida daquele que é achado nele, daquele que permanece nele, é acidente de percurso, não parada obrigatória. Eu e você precisamos refletir sobre a seriedade que é ser filho de Deus. A nossa sociedade é tão relativista, a nossa sociedade perdeu tantos valores, a gente negociou tantos valores do reino, que a gente começa a enxergar a vida cristã pela ótica dos nossos próprios olhos e não pela ótica de Deus. Sabe o que falta para a nossa geração? Cosmovisão. Sabe o que falta para a nossa geração? E secular. Deixa eu fazer uma pergunta sincera para você. Seja muito sincero ao responder. Você acha que você aqui, na igreja, servindo em alguma área da igreja, glorifica mais a Deus do que você estudando ou trabalhando? Quem é que acha que você glorifica mais a Deus servindo no louvor ou estudando para uma prova? Levanta sua mão, seja sincero.
Eu durante muito tempo pensei assim: vocês são mais crentes do que eu, ou são mentirosos. Eu achava que servindo na igreja, eu ia glorificar mais a Deus, quando eu esqueço que Deus me chamou para ser sal da terra, luz do mundo, e para qualquer coisa que eu faça, desde o comer, beber, estudar, trabalhar, namorar, me posicionar nas redes sociais, ser um bom filho, obedecer, tudo isso é para a glória de Deus. Deus não precisa que todos aqui virem pastores e missionários e missionárias. Deus precisa que você, com a sua profissão, glorifique a Ele. Mas você nem sabe disso, porque você não tem escutado a palavra dEle, você não tem escutado a voz dEle. E às vezes a gente acha que só algumas profissões específicas vão poder glorificar a Deus: pedagogia, enfermagem, medicina. Tire isso da sua cabeça. Nós precisamos de profissionais posicionados em todas as áreas do saber, para que possam vindicar a verdade de Deus e levantar a bandeira daquele que de fato criou todas as coisas. E toda verdadeira ciência, toda verdadeira produção acadêmica deve ser para a glória de Deus. Só que você não escuta a voz de Deus, e você nunca parou para refletir que, como achado nele, você precisa glorificar a Ele. Ser achado em Deus não é a linha de chegada, é ponto de partida. Ser achado em Deus não é a linha de chegada, é ponto de partida. Porque no dia que Jesus rasgar os céus, Ele que morreu como cordeiro, que voltar como leão, nós seremos julgados. E esse julgamento não é para saber se nós vamos para o céu, para o inferno, se vai rolar purgatório, enfim. Esse julgamento é simplesmente perguntando: o que você fez com a salvação que eu te dei? O que você fez com aquele meu sacrifício na cruz? As gotas de sangue, a coroa de espinhos, fui chicoteado, fui humilhado, tive os meus punhos transpassados, meu calcanhar transpassado, caminhei toda a via dolorosa. O que você fez com a salvação? Não ache que ser achado nele é linha de chegada, é ponto de partida. Porque a partir do momento que Cristo me encontra, porque isso é muito importante também, não é a gente que encontra Cristo, né? Quem está perdido somos nós, não era Ele. Quando Cristo nos encontra, quando nós somos já achados nele, zerei a vida, agora eu vou só curtir esperando Jesus voltar, ou a morte chegar, de boca aberta eu vou esperar. Não. Eu e você devemos perguntar: como eu posso usar a minha vida, meus dons e talentos e o meu tempo para a glória dele? E o texto ele continua, quando ele nos ensina e traz à nossa memória que nós fomos regenerados. É meio estranho, até confuso falar isso, mas todos nós nascemos mortos. Vós estavais mortos vossos delitos e pecados, até o dia que, como o apóstolo Pedro, no capítulo 1, versículo 23 da sua carta, nos ensina: pois fostes regenerados, não de semente corruptível, mas de incorruptível, mediante a palavra de Deus, a qual vive e é permanente. Nós fomos gerados, regenerados por Deus. E quando nós somos regenerados por Deus, tudo em nós é transformado, inclusive aquilo que nós ouvimos. Ao ouvir a voz do bom pastor, eu e você somos desafiados a não só ouvir, mas também acolher. Eu já gastei, Sara, eu tenho quanto tempo ainda? Eu fui tão atropelado que eu não vi que horas eu comecei. Mas 2 horas, coisa boa. Vamos lá. Então, eu e você, nós somos desafiados a não só ouvir, mas também acolher. Mas presta atenção ainda sobre o que eu falei para vocês há pouco, sobre como a nossa geração é muito rápida, é ligeira, não perde o ponto em falar, mas eu vou chamar de tola, para não chamar de outra coisa. Vou usar o termo que Provérbios usa. Tola, quando o quesito é falar. Veja o que o Senhor Jesus fala para a gente no Evangelho de Mateus, capítulo 12, versículo 36 e 37. Mateus 12, 36 e 37. Digo-vos que toda palavra frívola que proferirem os homens darão conta no dia do juízo, porque pelas tuas palavras serás justificado e pelas tuas palavras serás condenado. O que tem saído da sua boca? O que tem saído dos seus lábios? O crivo,
a vara de medir, o padrão do nosso falar, é aquilo que transmite graça, aquilo que é bom, que vai edificar, e não aquilo que vai brotar do seu coração. Cuidado com o seu coração. A boca fala do que está cheio o coração. Cuidado com o seu coração. E a gente tem que entender que tudo que a gente fala, embora a gente fale para pessoas, nós falamos diante de Deus. O livro de Eclesiastes, no capítulo 5, versículo 1, 2, 3 e 5, vai dizer que é melhor que não votes do que votes e não cumpras, porque Deus não se agrada do voto de tolo. Cuidado com o que você tem falado, para quem você tem falado, porque onde você chega, como alguém achado nele, você chega como embaixador dele, você chega como alguém que representa o reino de Deus. Que tipo de reino de Deus você tem sido? Que tipo de cristão você tem sido? Eu e você devemos falar pouco e ouvir mais, porque até os ímpios, até aqueles que não têm nada a ver com igreja, com Cristo, sabe que falar demais é ruim. Renato Russo, na música Índios, minhas tias gostavam muito desse cantor. Ele tem uma música que dizia assim: aquele que fala demais é por não ter nada a dizer. Quem é achado nele, acolhe a palavra dele, é tardio para falar, mas rápido e sempre pronto para ouvir, e mais do que ouvir, acolher. O que é acolher a palavra dele? Acolher é ouvir de forma mais intensa. Acolher é, portanto, despojai-vos de toda a impureza e acúmulo de maldade, e acolhei com mansidão a palavra em vós implantada. A palavra de Deus é o único instrumento, é a única forma de você sermos salvos e santificados. Não existe outro caminho senão Jesus, o bom pastor, a ovelha que se entrega muda perante os seus tosqueadores, para sermos salvos. Se você até hoje se encontra perdido, se você até o dia de hoje se encontra sem rumo, sem direção, sem esperança, se você ao deitar a sua cabeça no travesseiro, ainda anda inquieto sobre o dia de amanhã, eu quero te dizer uma coisa: ontem pode ter sido a última noite que você andou inquieto, porque hoje você pode entregar sua vida para Jesus, porque hoje você pode encontrar esperança, porque hoje você pode ser achado nele. A palavra em vós implantada, acolhei com mansidão, despojando de toda a impureza e acúmulo de maldade, porque só a palavra de Deus é poderosa para salvar. Acolher é internalizar, acolher é a capacidade que nós temos de descer para a mente, da mente para o coração. Quem aqui já não escutou alguma coisa, mas estava sem prestar atenção, que se perguntar 30 segundos depois, você não sabe de nada daquilo que foi falado? É tipo um professor está dando uma aula, você está ali, olhando para o professor, sem mexer no telefone, sem se distrair com nada, ou aparentemente com nada. O professor pergunta: o que foi que eu acabei de falar? Explique. Não, eu não entendi não. Você estava até escutando, até ouvindo, mas você não acolheu aquilo. Eu e você somos desafiados a acolher a palavra, porque quem é achado nele, acolhe a palavra dele. Mas além de acolher, eu e você somos desafiados a praticar a palavra dele. A primeira marca de alguém achado nele é alguém que acolhe a palavra dele. E a segunda marca de alguém achado nele é alguém que pratica a palavra dele. Versículo 22 a 25. Pelas minhas contas, eu estou falando 33 minutos, eu tinha 40, eu vou pedir 50, então eu não vou ler a palavra, não vou ler o texto, porque eu já li, mas é de 22 a 25. Aquele que é achado nele, pratica a palavra dele, verso 22 a verso 25. Wesley, um comentarista bíblico, vai dizer que muitos crentes marcam suas Bíblias, mas não são marcados pela Bíblia. Tem gente, que tem a Bíblia que é mais bonita do que qualquer coisa nesse mundo. Tem um adolescente na igreja que ele é muito estudioso, muito
aplicado. O nome dele é Davi. E um dia a gente estava numa viagem missionária, agora em junho, e eu peguei a Bíblia de Davi emprestada para dar uma devocional. Aí eu estava com a Bíblia aberta e a Bíblia de Davi toda marcada, cheia de comentário. Aí passou duas irmãs da igreja. Meu Deus, eu queria que a minha Bíblia fosse igual a do pastor, toda marcada, cheia de anotação. Ô irmã, obrigado, viu? Deus te abençoe. Aí, mérito de Davi. A gente marca a Bíblia, mas a Bíblia não nos marca. João Calvino vai dizer que o praticante é aquele que de coração abraça a palavra de Deus e com a sua vida testifica o que realmente crê. O praticante é aquele que abraça a palavra de Deus e com a sua vida testifica o que realmente crê. Eu citei Wesley, citei João Calvino, mas o próprio Cristo vai dizer lá no Evangelho de Lucas, capítulo 11, versículo 28, que bem-aventurados são os que ouvem a palavra de Deus e aguardam. Precisamos ouvir, guardar e praticar a palavra de Deus. Conhecer a palavra e não praticá-la é tão incoerente quanto um policial roubar, quando alguém da área de medicina matar. E Tiago lança a mão de uma ilustração muito simples aqui. Se você não pratica a palavra, você não pode ser considerado um cristão. Se você quer alguém que é achado nele, que se diz cristão e não pratica a palavra dele, isso é extremamente incoerente. Você é um hipócrita, você vive com máscaras. E é extremamente importante que a gente pratique a palavra de Deus em todos os âmbitos, em todas as cenas sociais que a gente está inserido. A Bíblia deve ser para nós como um espelho. Não um espelho da época de Tiago, que não era de vidro, mas um metal bastante polido, e aquele metal ali dava algum tipo de reflexo, e as pessoas se viam, mesmo que de forma não muito nítida. A palavra de Deus é como um espelho, e muito melhor do que os espelhos de hoje em dia, mas é um espelho que revela não só as nossas rugas externas, mas as rugas da nossa alma, as fendas da nossa alma, a falha do nosso caráter, o nosso pecado, a nossa depravação e a nossa corrupção. Você é bem pior do que você acha que é, mas em Cristo você pode ser considerado novo e uma nova criatura. O anseio da nova geração é viver algo novo. O anseio da nossa geração é viver algo novo, rompendo com tudo. Afinal, nós vivemos na era pós-moderna. Mas você nunca vai conseguir viver algo novo se você não nasceu de novo. Para viver algo novo, você tem que nascer de novo. E para nascer de novo, só com o encontro com Jesus, só achado nele. O espelho vê o externo, mas a palavra de Deus vê o nosso interno. Davi, no Salmo 19, vai dizer o quê? A lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Por ele se demoestra o teu servo em os guardar a grande recompensa. Quem é achado nele, acolhe a palavra dele e pratica a palavra dele. Eu queria contar uma história para vocês. Essa história vai falar sobre um jovem que morou na minha casa durante alguns meses. Meu irmão jogava bola e ele jogou em São Paulo um tempo, e depois ele saiu de São Paulo e veio jogar no melhor clube do mundo, Santa Cruz Futebol Clube. Se hoje nós estamos onde estamos, é porque para ganhar você tem que perder, para viver você tem que morrer, certo? E só tem alegria assim, na última, perdendo na primeira partida, no jogo de volta a gente vence, enfim. E meu irmão, quando veio, um amigo dele, que jogava com ele, meu irmão jogava de volante, veio fazer um teste aqui não, né? Lá em Recife, no Sport, no Santa e no Náutico. Primeiro teste que ele fez no Santa Cruz, ele passou, ele lá ficou, logo foi capitão do Sub-17 do Santa Cruz, e jogando bem, ele era um zagueiro alto, bom de posicionamento, bom de cabeceio, bola na área, ele tirava todas, sabia sair jogando com a bola, mas ele chegou, e
não queria saber nada de igreja, nada de Jesus, nada do tipo. Mas lá em casa era o seguinte: ele podia ficar lá em casa, mas ele tinha que ir para a igreja. E lá no Santa Cruz, para azar dele, o alojamento já estava cheio, porque ele não veio no começo do ano, o ano já estava em curso. Então ele só poderia ficar alojado no Santa no próximo ano. E ele foi morar lá em casa. Durante a semana, GE, que a gente chama de pequeno grupo, lá a gente chama de GE, grupo de encontro. Vocês têm pequenos grupos aqui também, eu acho que eu vi no Instagram. Durante a semana, pequeno grupo. Sexta-feira, culto adolescente. Sábado, culto de jovens. Como ele tinha 17, ia para os dois, não tinha escolha. Domingo, de manhã, escola bíblica. Depois, culto. De noite, culto da igreja. Era para ficar lá em casa, era desse jeito. E ele, que o nome também era Lucas, nos primeiros dias, nos primeiros domingos, ele nem levantava do banco. Aí os domingos foram passando e ele começou a levantar. A gente percebeu que ele começou a cantar uma ou outra música. E dado período, ele pediu uma Bíblia a meu irmão, porque ele queria acompanhar os cultos e acompanhar as pregações e estudos. E Deus começou a falar o coração de Lucas. Lucas saiu de São Paulo, da cidade de Suzano, para vir morar aqui em Recife, para ganhar a vida com futebol. Era o sonho dele, ele jogava bem. Só que quem aqui joga bola ou entende o mínimo do mundo do futebol, sabe que melhor do que jogar bem é ter um empresário forte. E Lucas não tinha um empresário forte. E o Santa Cruz, ele foi chamado na categoria de base para disputar um campeonato lá em Dubai. E outros campeonatos também, como a Copa São Paulo, que acontece todo mês de janeiro, lá no estado de São Paulo. E Lucas começou a ser tesourado. O cara que era capitão, perdeu a faixa. Depois de perder a faixa, foi para o banco, às vezes nem relacionado do dia para a noite. E do nada, um cara mais ou menos, porque tinha um empresário muito forte, entrava jogando, enfim. E Lucas começou a se desgastar com aquilo, e resolveu sair do Santa Cruz. Só que antes disso acontecer, o Lucas, que não queria saber de Bíblia, não queria saber de igreja, e nem levantava nos momentos de culto, começou a ir para a igreja mais do que meu irmão. Começou a chegar mais cedo para ajudar a arrumar os bancos da atividade com os jovens lá do plano B, do plano Betim. E uma semana antes dele viajar, a gente teve uma festa na igreja, uma comemoração, um momento de comunhão. E ele foi um dos primeiros a chegar no meio da tarde e um dos últimos a sair, organizando tudo para o culto do domingo, bem tarde da noite do sábado. Mas naquela semana, Lucas disse que ia voltar para casa, que não estava aguentando a injustiça que estava vivendo e queria voltar para casa, muito tempo longe de casa, saudade da mãe, do pai, do irmão. E a gente tem uma despedida na mesa lá de casa, alguns jovens da igreja, minha família, ele, meu irmão. E lá, Lucas testemunha da fé dele em Jesus. Lucas foi para Recife para ganhar a vida com o futebol. E Lucas ganhou a nova vida em Jesus. Lucas volta para São Paulo. E não deu um mês. 2 ou 3 semanas depois, a gente recebe a notícia que Lucas tinha ido para a Praia de Santos. Tem um tempo com a família para curtir, depois de um bom tempo fora de casa. Lucas tinha entrado no mar da Praia de Santos e só tinha saído dali sem vida, porque morreu afogado. Lucas acolheu e praticou a palavra com pouco tempo e na oportunidade que ele teve. Lucas hoje, mesmo a olhos humanos, tendo a vida acabada de forma trágica, ele hoje está perfeito, porque ele foi achado em Cristo e ele está com Deus Pai. Quem é achado nele, acolhe a palavra e pratica a palavra. Não importa se com a vida com vários anos, ou com meses, talvez nem chegou a 2 meses, o tempo que Lucas teve de salvo em Jesus. Mas eu queria trazer aqui alguns desafios para você. O primeiro desafio é para você que já está na igreja há algum tempo e talvez não esteja de fato praticando a palavra. O texto nos fala sobre 3 formas
de você verificar, de você analisar, de você policiar o seu coração, para saber se você de fato é um praticante da palavra. Afinal, quem é achado nele, pratica a palavra dele. A primeira é se você tem refreado a sua língua. Cuidado com o que você fala. A segunda é se você se envolve na ajuda aos necessitados, e aqui ele exemplifica órfãos e viúvas. Se você só dá atenção para aqueles que podem te dar algo em troca, você é um egoísta, e os egoístas não herdarão o reino dos céus. Você precisa se importar com aqueles que estão à periferia, são rejeitados, porque nós outrora éramos estranhos, mas agora fomos achados nele, somos filhos dele. E a terceira é manter-se limpo da impureza desse mundo. Você consegue enganar o seu pai, você consegue enganar a diretoria da UMP, você consegue enganar os seus líderes da igreja, você consegue enganar a sua esposa, o seu noivo, o seu namorado, você consegue enganar todo mundo, mas de Deus não se zomba. Você não consegue enganar a Deus. Cuidado com a vida impura. Sede santos porque Ele é santo. Quem é achado nele precisa viver conforme a vontade dele e não conforme a sua própria vontade. Cuidado com a hipocrisia do seu coração. Talvez ninguém saiba, mas sua consciência anda pesada, porque você tem pecados intocáveis, vocês têm pecados de estimação, você ainda vive com aquela fofoca, aquela maledicência, consumindo pornografia, consumindo tudo aquilo que não deveria consumir. A noite de hoje, você é desafiado pelo próprio Cristo, não por quem prega, mas pela autoridade daquele que escreveu esta palavra, a de fato abandonar o velho homem e viver conforme o novo. E esse novo só pode ser vivido em Jesus, quem é achado nele. Que na noite de hoje seja noite de arrependimento para você. A palavra arrependimento, tanto no hebraico quanto no grego, significa retorno. Que a noite de hoje seja noite de retorno para você. Retorno ao primeiro amor, retorno à essência, retorno à prática das boas obras, retorno para a vontade de Deus. Pare de viver segundo a vontade do seu coração. Mas por fim, queria desafiar aqueles que já têm um relacionamento com Jesus, servem na igreja, talvez até se envolveram na organização desse congresso. Ele foi obediente até morte e morte de cruz. Ele me desafia e te desafia a sermos operosos praticantes. Se a sua fé não é operosa, você é um impostor, porque quem não serve, não serve. O próprio Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir. Você tem gastado a sua vida, você tem investido a sua vida para o avanço do reino de Deus, ou para o avanço do seu LinkedIn e do seu currículo Lattes, ou para o avanço da sua conta bancária, para você ter o seu primeiro milhão antes dos 30, ou casar o quanto antes. Ter recurso, casar, tudo isso é válido, mas em primeiro lugar deve estar o reino de Deus e sua justiça, e as demais coisas elas serão acrescentadas. Do que vale ganhar o mundo inteiro e perder a alma? Do que vale gastar a juventude criando um grande negócio, daqui a alguns anos você diga: eu sou o CEO de tal empresa, se você não deixou nenhum fruto eterno? Tudo que não é eterno é eternamente inútil. Quem é achado nele vive para a eternidade. Vamos orar? Eu queria que você ficasse de pé. Você já está sentado há exatos 48 minutos. Eu queria que você baixasse sua cabeça, fechasse seus olhos e fizesse uma pergunta a Deus. Deus, eu de fato tenho um relacionamento contigo. Eu de fato sou achado em ti. Eu de fato sou filho teu.
Eu de fato sou um convertido ou eu sou apenas um convencido que é acostumado com o ambiente de igreja? E se você veio aqui, se você tem raiva de igreja, raiva de Bíblia, raiva de pastor, se você está aqui na noite de hoje, é porque Deus queria te lembrar que há lugar para você na casa dele, mesmo com a sua imperfeição. Há lugar para você, porque a igreja não é feita de pessoas perfeitas, mas de imperfeitos que adoram a um Deus perfeito. Se você já tem essa consciência cristã, já tem um relacionamento com Jesus, pergunte a Deus em que área da sua vida você precisa praticar mais a palavra dele. No seu namoro, no ambiente acadêmico, nas suas redes sociais, na sua relação com seus pais. Não seja um hipócrita. Quem é achado nele, acolhe a palavra dele e pratica a palavra dele. Porque nós fomos gerados pela palavra, fomos gerados por ele. Senhor, o que eu e os meus amigos mais precisamos aqui é de Ti, é da Tua presença, é sermos achados pelo Senhor. Pai, em nome de Jesus, não permita que ninguém saia daqui na noite de hoje sem saber ou sem refletir sobre onde passará a eternidade, se já foi achado pelo Senhor ou não. Pai, em nome de Jesus, que o Senhor possa incomodar o nosso coração, para que a gente de fato reflita sobre aquilo que é eterno. Pai, que a gente seja achado em Ti, que a gente acolha a Tua palavra e pratique a Tua palavra. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus, amém.